Oi, meu nome é Jennifer e essa é minha colega Daniele. Oi, meu nome é Daniele, nós somos alunos do 4º ano do Instituto Federal Campus Farroupilha e hoje vamos apresentar um trabalho sobre Érico Veríssimo. Érico Veríssimo foi um escritor da segunda fase do modernismo, chamada como fase da consolidação. Ele foi um dos maiores e mais importantes escritores do século XX, recebendo prêmios como, por exemplo, o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras em 1954, e o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário que a gente tem no nosso país, em 1965, pelo romance O Senhor Embaixador. Nascido no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Cruz Alta, em 1905, o Érico Veríssimo viu desde pequeno as dificuldades que se tem no mundo quando seus pais perderam parte dos seus bens e eles tiveram que viver de uma maneira mais simplória do que eles estavam vivendo. Então, o Érico começou a trabalhar desde cedo e o seu primeiro emprego foi como secretário em uma seguradora e mais tarde ele foi se tornar até parte da equipe do Banco Nacional do Comércio. Desde que o Érico ele pôde ter acesso aos livros, ele se interessou muito em estudar, tanto ler normal o texto, como estudar o jeito de sua escrita e como isso acontecia. Então, com o intuito de ganhar dinheiro, ele e um amigo dele abriram um negócio aqui no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, e esse negócio logo faliu, então eles acabaram desistindo, e isso foi, de certa forma, bom para a carreira do Érico Veríssimo, porque a partir disso ele se mudou para Porto Alegre e começou finalmente a investir na sua escrita e estudar para isso. Lá ele até participou da equipe da revista Globo como secretário, e mais tarde ele veio a se tornar até o diretor da revista. Então, quando a Era Vargas se instalou, o Érico ele se mudou para os Estados Unidos e lá ele começou a licenciar literatura e história do Brasil. Cerca de 10 anos depois, então ele se tornou diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana em Washington. E em 1975, com 69 anos, ele acaba falecendo. E para definir o Érico Veríssimo, a gente pode separar as fases dele em 3 partes. A primeira, então, é a fase lírica, a fase que ele declarava mais a burguesia, com uma linguagem mais tradicional, sem deixar o seu lado crítico de lado. A segunda parte, então, é que ele traz assuntos mais de suspense, de investigação, em relação ao patriarcado que estava acontecendo na época. E a terceira parte, última, se passa ali no início da Era Vargas, antes dele se mudar para os Estados Unidos. Então ele acaba fazendo uma espécie de denúncia nas suas palavras sobre o que estava acontecendo aqui no Brasil, sobre a ditadura, sobre o autoritarismo que estava acontecendo. O Tempo e o Vento, então, é uma trilogia de Érico Veríssimo que foi publicada entre 1949 e 1961 e conta a saga da família Terra Cambará e a história do Rio Grande do Sul por mais de um século. O Tempo e o Vento traz dimensões e narrações de histórias épicas que contam mais de 200 anos de acontecimentos no nosso estado. É dividido em 3 partes: o continente, o retrato e o arquipélago, e além disso conta com a participação de diversos personagens muito importantes na história, como Rodrigo Cambará, Bibiana, Ana Terra e vários outros. Desde o tempo das missões até o Brasil República, Érico Veríssimo nos traz uma história muito mágica e comovente. O leitor acaba entrando nessa história e começa a fazer parte dela. É importante destacar que nesse livro tem mulheres muito fortes e homens determinados por sua terra, que sempre buscam vencer as guerras para trazer o melhor para dentro de sua casa, enfim. Érico foi bastante esplêndido escrever
essa história porque ele mostra os debates do dia a dia, principalmente na parte de história, que é a verdadeira história do Rio Grande do Sul. Então, ele conta tudo o que aconteceu nesses séculos que foram citados. Ele conduz esse livro dele com bastante debate, bastante discussões, enfim, assuntos fortes, temas fortes para fazer com que as pessoas pensem bastante. E dá para dizer que é uma verdadeira aula de história, porque ele conta tudo o que aconteceu nessa época, detalhado. Então, quem não sabe muito bem sobre a história, é só ler o livro que consegue saber tudo, porque ele aprofundou bastante nesse assunto. A trilogia O Tempo e o Vento compreende 2 séculos da história rio-grandense. Os primeiros 150 anos, então, estão presentes no continente e o restante nas outras 2 partes. A primeira parte da trilogia, que é o continente, ela retrata basicamente a conquista do território durante o século XVIII e XIX. A conquista se dá por meio de aventureiros sorocabanos e lagunenses que foram em busca de território para o pastoreio. Eles acabaram se dirigindo a oeste e sul em busca desta planície para favorecer a eles. A segunda parte, chamada de O Retrato, ela compreende então a primeira década do século XX em Santa Fé, mas ela é um pouco meio que deixada para trás. O título dessa parte da trilogia faz referência ao personagem Rodrigo Cambará, que é um dos principais, e era um homem culto e acabou transformando com o passar do tempo e acabou sendo um homem totalmente diferente, com alto desejo sexual, bastante violência, enfim, vários outros pontos que mostram como foi o retrato ao longo dessa passagem dele aí. A terceira e última parte da obra, chamada de O Arquipélago, conta a desintegração dos clãs e das pessoas. Diferentemente da segunda parte, nessa terceira e última parte, os personagens atuam muito bem e muito ativamente na vida política do Rio de Janeiro. E assim como nas outras partes, então mesclam-se personagens fictícios, como Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, que acaba dando a entender que foi para mostrar a importância que eles tiveram para a história. A trilogia é finalizada de maneira metalinguística, então Érico Veríssimo tem em suas mãos todas as lutas e batalhas e conquistas também das famílias rio-grandenses. Então, quando a gente lê O Tempo e o Vento, a gente pode definir um caminho para se focar dentro dele, e um deles é definir o que representou o tempo e o que representou o vento dentro dessa obra. Então, o tempo acaba sendo representado pela passagem histórica dos personagens, porque, como a Daniele acabou falando, é uma obra onde a história real do nosso Rio Grande do Sul é bem fixa, ela é bem atrelada ao que realmente aconteceu. Então, o tempo representa essa parte, a passagem histórica dos acontecimentos pelo Rio Grande do Sul, a passagem das famílias e essa sequência que se dá. Porque na obra uma família acaba se encaixando na outra e isso vai acontecendo. Então é uma geração de famílias que é contada. Já o vento, ele acaba se juntando ao tempo, não apenas no nome, mas ao longo da obra isso também acontece, que então o vento ele representaria a passagem. Então o tempo representa o fixar da história nisso, que as coisas aconteceram e ficaram marcadas, e o vento representa esse passar do tempo, então, como se fosse levando o tempo, porque o vento ele passa, então ele muda isso e ele continua a história. Então, o enunciado dessa questão é o seguinte: Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. E qual é esse aspecto? É a repressão explícita ao exército de direito. Então, a Primeira República ela foi marcada pela restrição do exército de direito através da atuação dos coronéis nas práticas de manipulação do voto. Isso a gente acaba estudando em história. E a dificuldade dessa questão, na verdade,
não se dá tanto ao assunto, porque é um assunto que a gente estuda, a gente vê na escola, e sim na hora de saber a definição dele, porque a definição para isso é coronelismo, porém o texto não traz essa palavra em específico, então você precisa saber a definição dessa palavra para poder resolver o texto e entender que na verdade ele está tentando fazer com que você perceba que isso se dá à limitação do voto do povo e a essa repressão que tinha do exército de direita. Então, sobre essa questão da URGS, o enunciado é o seguinte: sobre Ana Terra, personagem de O Continente, de Érico Veríssimo, é correto afirmar que ela, letra B, foi desvirginada por Pedro Missioneiro, índio errante, que a engravidou e veio a ser morto por homens da família Terra. Então, para aquela época, era muito ruim e muito mal visto ter filhos antes do casamento. E pro pai dela era pior ainda isso, porque ele não gostava muito já do Pedro desde sempre, aprendeu a conviver com ele, mas não gostava porque o Pedro ele foi encontrado e passou a viver ali com eles. Mas quando ele descobriu, ele convocou os irmãos da Ana para matarem o Pedro, e aí eles mataram e ele passou a não ver mais a Ana como filha dele direito. Ele basicamente deserdou ela da família.